Boa noite a todos. O tema do Evangelho desta noite ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E o tema é Francisco de Assis, e ele está no item 12. Que a paz do Divino Mestre Jesus e a doce alegria de Francisco de Assis visitem o coração de cada um de nós nesta noite. É uma alegria nós estarmos reunidos nesta casa abençoada, onde cada um de nós chegou trazendo uma história diferente. Alguns vieram agradecer, outros vieram buscar forças, outros talvez tenham vindo apenas porque sentiram que precisavam estar aqui. Mas tenho a certeza que nenhum de nós chegou aqui por acaso. Nós vivemos em dias em que o mundo nos ensina a correr cada vez mais, produzir cada vez mais e a pensar cada vez mais em nós mesmos. No entanto, o Evangelho continua nos fazendo uma pergunta muito simples. O que nós temos feito com o amor que Deus colocou em nossas mãos? E é sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. Hoje, nós fomos convocados a refletir sobre a essência das nossas vidas. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com as nossas forças e com a nossa capacidade de amar. Para responder a isso, faremos uma viagem no tempo. Vamos até a Roma do século XIII, acompanhando os passos de um homem simples, mas gigante em espírito, que foi Francisco de Assis. E ao cruzar a sua passagem, a sua história com a passagem terrena, com os ensinamentos do Evangelho, vamos tentar compreender o que significa de verdade viver a caridade. Francisco nasceu rico, poderia ter escolhido uma vida de conforto, prestígio e reconhecimento, mas descobriu que existe uma riqueza infinitamente maior, a paz de uma consciência tranquila diante de Deus. E foi essa riqueza que ele passou a distribuir por onde ele caminhava. Francisco, ele sentia uma necessidade muito grande de falar com o Papa. Ele era um homem consciente, compreendia profundamente o que era o catolicismo e a pureza do cristianismo. E ao iniciar a sua jornada à cidade eterna, vinha-lhe à mente a força do Salmo 69, que diz assim: pus um pano de saco por vestes e me tornei um escárnio para eles. E assim era. As vestes de Francisco de Assis, bem como a de seus companheiros de ideal, eram feitas de sacos, daqueles que já haviam servido para outras utilidades mundanas, presos na cintura apenas por cordões trançados pelas suas próprias mãos. Ao chegar a Roma, no ápice de sua simplicidade, ele procurou uma estalagem. E ali, conversando com o dono do local, o senhor José Maria, ele expôs o seu ideal. Ele queria falar com o Papa sobre a sua missão e sobre a forma pura como ele entendia o Evangelho de Jesus Cristo. O dono da hospedaria ficava profundamente encantado e deixava de lado toda a resistência quando ouvia Francisco falar. Sentia uma vibração tão terna que chegou a ter vontade de fazer parte daquele grupo. Porém,
Ao analisar as regras rígidas daquela ordem, o Sr. José Maria achou inconveniente, embora ele não tenha exposto o seu ponto de vista de imediato, que era a exigência da renúncia total aos bens terrenos e o voto de castidade. Francisco, dono de uma penetração psicológica profunda e de um respeito imenso pelo livre-arbítrio, percebeu a fraqueza e o limite do Sr. José Maria, e absolutamente nada lhe forçou. Francisco entendia que cada pessoa tem o seu tempo de crescimento espiritual. O estalajadeiro ainda tinha desafios diferentes dos dele. Já Francisco sabia que sua missão era vencer todos os dias aquilo que existe de menos nobre dentro de si: o orgulho, a impaciência, o egoísmo e a irritação. Não era uma luta contra outras pessoas, mas contra suas próprias imperfeições. A espiritualidade, ela não força ninguém. Cada um de nós tem o seu tempo, o seu papel e o seu limite. E a caridade, ela começa no respeito à jornada do outro. O dono da estalagem, admirado, trazia gente nova todos os dias para conversar com Francisco. E todos saíam profundamente tocados por sua presença e pela sua fala. Eles passavam horas trocando ideias em torno da vida de Jesus, de sua missão divina, do papel de Francisco no mundo e dos seus mais profundos objetivos. Certa noite, sob um silêncio profundo que cobria a cidade eterna, restavam acordados apenas Francisco e o Sr. José Maria. Tomado de emoção, o estalajadeiro pegou as mãos de Francisco, beijou-as com imensa ternura e fez um relato. Meu amigo, na noite passada eu tive um sonho, que não acredito ser sonho, mas realidade. Pude observar um cortejo de anjos descendo nesta estalagem e adentrando a casa à tua procura. Alguns beijavam as tuas mãos, falando palavras de conforto e de esperança, e cobrindo-te da mais bela roupagem que se pode pensar. Pareceu-me que o céu desceu à terra à tua procura, e até alimentos te deu em forma de luz. Cantaram hinos de louvor e falaram sobre coisas que eu não entendi. Ao Sr. José Maria falar isso, Francisco não se envaideceu. Após alguns dias, desejando agir com justiça, ele quis passar alguns valores ao Sr. José Maria, em pagamento pela ocupação da estalagem. Sr. José Maria não apenas recusou o dinheiro, como se colocou inteiramente à disposição para tudo o que eles precisassem. Sentindo-se constrangido por receber tanto sem dar nada em troca, Francisco pensou em como poderia ajudar de forma útil. A partir daquele momento, ele e seus companheiros, nos seus momentos de descanso de pregação, iam para a cozinha ajudar nas tarefas pesadas. Ao ver aquela cena, Dona Zita, esposa do Sr. José Maria, com toda a sua meiguice, aproximou-se e disse-lhes que não era necessário que trabalhassem para comer e dormir, pois eles eram legítimos filhos da caridade e deviam se preocupar apenas com o bem-estar das criaturas.
Francisco olhou-a com profunda ternura e respondeu com palavras que todos nós deveríamos gravar no nosso coração. Senhora, os teus sentimentos estão iluminados pelo amor de Deus. No entanto, quero que saiba que o trabalho para nós é força que alivia a consciência e desata a alegria presa no nosso coração. O primeiro dever do ser humano deve ser o trabalho, que, com amor, é a oração das mais festejadas pelos anjos do céu. Quem não trabalha com alegria não sente a manifestação da vida e não tem a oportunidade de conhecer o Criador, que não para um instante. E Jesus Cristo, que opera sempre em nós e fora de nós. Pedimos-te por caridade que nos deixes trabalhar na cozinha e na limpeza desta casa, cujas portas foram abertas para nós e a fraternidade nos acolheu como filhos do coração. O trabalho feito com amor é uma das orações mais festejadas no céu. Deus não para um instante e Jesus sempre está operando. Portanto, quando ouvimos alguém em sofrimento, ou quando trabalhamos honestamente em nossas profissões para sustentar as nossas famílias, estamos orando com as mãos. O trabalho desata a alegria que o egoísmo prende no nosso coração. E foi assim, com esse espírito de serviço, beijando as mãos de Dona Zita, em gratidão, que os companheiros de Assis passaram a cuidar da higienização da casa e da cozinha, preparando alimentos para centenas de viajantes que por ali passavam. Talvez ali estivesse a resposta para a pergunta que fizemos lá no início. O que fazemos com o amor que Deus colocou em nossas mãos? Francisco respondeu trabalhando, servindo e amando, mesmo quando ninguém estava olhando. O tempo passou e a intimidade gerada pelo amor cristão abriu espaço para os desabafos mais dolorosos. Certa noite, o Senhor José Maria pediu para falar com Francisco em particular. E ele o acolheu prontamente. Fala, meu irmão, fala. É um prazer te ouvir. Queremos saber tudo o que seu coração queira nos contar. E se estiver ao nosso alcance, poderemos ajudá-lo ou pedir a Jesus, que é o mais indicado para todos os casos. Senhor José Maria, então abriu a sua maior ferida. Francisco, eu tenho uma filha que amo muito. É a minha própria vida. De 3 anos para cá, ela começou a apresentar escamas em todo o corpo. Com o tempo, as escamas caem e ficam os ferimentos, os quais ninguém suporta o odor. Hoje vive lá nos fundos, num cômodo que fizemos para ela. Não se levanta da cama. Tem uma criada só para ajudá-la. É uma moça linda nos seus 22 anos. Eu te peço, pelo amor que tens a teus pais, que a visite. Creio que pode abençoá-la e levar a ela uma palavra de consolo. Quem sabe, devolverá a ela a alegria e a esperança de viver. Já procuramos todos os meios de tratamento e falharam todos. Não sei mais o que fazer.
Tenho dinheiro e posso gastá-la para curá-la. Mas onde? É uma doença incurável para os seres humanos. Só Deus, só Deus. E as lágrimas umedeceram o seu lenço. Quantos de nós não chegamos à casa espírita exatamente assim? Desesperados, com feridas na alma ou no corpo, chorando porque o dinheiro e os recursos do mundo falharam, repetindo para nós mesmos: só Deus, só Deus. Talvez a nossa enfermidade não seja uma doença na pele. Talvez seja um filho envolvido com drogas, uma depressão que ninguém conhece, um casamento que parece desmoronar, uma ansiedade que nos impede de dormir. Todos nós temos um só Deus escondido dentro da nossa alma. Ouçamos a resposta que Francisco deu àquele pai e que vai servir para cada um de nós. Meu irmão, confie mais em Deus, que curava todos os tipos de doenças, com um só toque das mãos de Jesus. E onde se reúne em seu nome, ele aí está. Deus não é Deus de medidas. O seu amor é imensurável e atende a todos os seus filhos. Jesus mesmo deixou essa esperança para nós quando disse: Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A fé constitui a chave que abre todas as portas para o milagre da vida e a paz das criaturas. Vamos confiar, esperando e trabalhando com os recursos que o Senhor nos deu e que o Evangelho chama de talentos em nossos corações. Se for de teu agrado, quero vê-lo agora, pois para nós e para o serviço de Deus não existem horas. Desaparece tudo, como todos os obstáculos, para somente vigorar a sua soberana vontade. Mas a fé não é cruzar os braços. Há pessoas que dizem: entreguei nas mãos de Deus, mas deixaram de procurar o tratamento, deixaram de conversar, deixaram de fazer a parte que lhes cabe. Deus faz a parte dele, mas a nossa parte continua sendo de nossa responsabilidade. A fé é a chave, mas vejam que Francisco associa a fé ao ato de trabalhar com os talentos que já temos. A fé não é ociosa, ela entra em ação imediatamente. Não importa a hora, porque para a dor do próximo não há cronograma. José Maria, com o coração renovado por aquela força, guiou Francisco até o quarto nos fundos da casa. À luz fraca de uma lamparina, Francisco deparou-se com o rosto chagado da jovem Adália. Ao olhar para o corpo debilitado da moça, ele sentiu uma comoção profunda nas fibras mais íntimas do seu espírito, pois a realidade era ainda mais dura do que o relato do pai. Os olhos muito vivos da jovem pediam socorro em uma mímica divina, esperando ansiosamente por aquele homem. A Frânia, a empregada que cuidava da jovem, fez menção de sair do quarto para deixá-los a sós. Mas Francisco
Com a delicadeza dos puros, segurou suas mãos calosas e pediu: Fica, minha filha. Nós precisamos do teu apoio espiritual, da tua presença que muito nos agrada. E beijou as suas mãos. Aquela senhora, habituada ao esquecimento e à submissão, que nunca recebera tamanho sinal de atenção e dignidade, sentou-se na beira da cama e desatou a chorar como uma criança, sentindo o amor daquele homem penetrar diretamente no seu coração. Francisco começou a cura valorizando quem servia na retaguarda. Quantas Afrânias nós encontramos pela vida? Pessoas que trabalham nos bastidores que quase ninguém percebe. A funcionária da limpeza, o porteiro, a cozinheira, o voluntário que chega antes de todos e vai embora depois de todos. Às vezes, passamos meses sem perguntar o que sequer como que essa pessoa está. Num clima de profunda paz espiritual, o pai ajoelhou-se à beira do leito e Francisco fez o mesmo. Em preces, com o pensamento inteiramente conectado ao Criador, Francisco sentiu algo extraordinário. Uma voz bem conhecida ecoou em seu íntimo. Francisco, Francisco. E ele, em espírito, respondeu: Aqui estou eu, meu Senhor. Que queres que eu faça? A voz do alto determinou: Começa hoje, agora, a tua missão de erguer a minha igreja, fazendo lembrar o que Jesus fez. Fale das belezas do céu, do tesouro espiritual que constitui o Evangelho, como a boa nova para os humanos, e insista no certo e no bem até o fim da sua vida física, sem esmorecer. São as sementes da vida na vida de Deus. O que vai fazer agora é fruto do que vive, porque as curas ante os humanos são as melhores testemunhas de que estás comigo. Eles pedem prodígios a fim de se despertarem para o milagre das transformações. O curso da sua vida vai mudar. Aqueles que se assentam em trono de ouro vão lhe ouvir. Porque eu, na verdade, lhe digo que vou usar as suas mãos e a sua língua para relembrar o meu Evangelho, que por ora está escondido. Naquele instante de transe e comunhão divina, o ambiente resplandeceu-se com as luzes. Duas mãos invisíveis tocaram as costas de Francisco. A atmosfera era tão intensa que Afrânia perdeu os sentidos temporariamente. Impulsionado pela inteligência espiritual que lhe falara, Francisco levantou-se e tocou o corpo da moça. Imediatamente, fluidos imponderáveis e magnéticos ativos correram por todo o ser de Adália, recompondo, como por um encanto, os tecidos da sua pele. Filetes de luz verde claro, a cor da cura e da restauração, penetraram em sua corrente sanguínea, destruindo e expulsando os agentes da desarmonia orgânica. Francisco parecia mudar de cor, agindo como um verdadeiro fio elétrico condutor.
recebendo a alta carga da eletricidade divina e despejando-a em forma de saúde e bem-estar sobre aquela filha de Deus. Depois daquele momento extraordinário, Francisco não saiu dali acreditando que havia realizado um milagre. Muito pelo contrário. Ele sabia que era apenas um instrumento da misericórdia divina. Quantas vezes nós fazemos diferente? Quando algo dá certo, rapidamente pensamos: eu consegui, foi graças ao meu esforço, eu resolvi o problema. Mas Francisco nos ensina que ninguém é o dono da luz. Somos apenas instrumentos. A água, ela não se orgulha de matar a sede, ela apenas passa pela torneira. Assim também deve ser conosco. Se algum bem passa pelas nossas mãos, a fonte continua sendo Deus. Ao reconhecer que Jesus operara por seu intermédio, tomado de uma gratidão imensa, Francisco derramou sua alma em uma prece, que resume toda a conduta que nós devemos buscar. Senhor, agradeço-te por tudo o que fizeste em benefício desta família. Não mereço este convívio nas minhas andanças, e peço-te em favor dos sofredores, à luz do entendimento. Peço que eles sejam curados dos males da carne, mas que não esqueçam do tratamento espiritual, exercitando todos os dias a conduta reta, estimulando a renúncia às coisas supérfluas e desativando os instintos superiores, corrigindo desatinos referentes aos impulsos da carne e melhorando as ideias de perdão e caridade. Pedimos-te, Senhor, que não nos deixes cair em tentação, no que se refere à usura, à mentira e ao ódio, e que cresça em nós o ambiente de paz, aquele que não esquece o trabalho honesto. Pedimos-te, meu Senhor, em nome de Jesus, o Cristo da vida, que acalme os nossos gestos impensados, que possam ferir os outros e que a nossa vida possa ter a sequência que corresponda às vidas dos santos. Confiamos que essa nossa irmã esteja curada de seus males físicos, mas a nossa preocupação é com o seu espírito. Que ela possa ser curada igualmente pelo despertar da verdade. Que de agora em diante ela seja uma luz nascida do amor, o qual nunca pede e tudo suporta. Que nunca exige e tudo dá. Que nunca odeia, mas abençoa sempre. Francisco, ele não estava preocupado apenas com a cura da carne. A grande preocupação dele era com o espírito da jovem, para que ela se curasse através do despertar da verdade. A dor física ela é passageira, mas a transformação moral ela ecoa pela eternidade. A jovem Adália adormeceu em um sono pacífico, como há anos não conseguia fazer. O pai e a empregada choravam baixinho, maravilhados. Um leve e suave perfume inundou o quarto e estendeu-se por toda a estalagem. No dia seguinte, Adália acordou completamente restabelecida. Chamou seu pai e Efrânia e, em lágrimas, agradeceu a Deus por sua infinita misericórdia. A euforia tomou conta da casa.
Todos gritavam que Francisco era um santo, e a família começou a se movimentar para festejar o milagre e cobrir os missionários de homenagem. Procuraram por Francisco e seus companheiros por todos os cantos, mas não os encontraram. Eles haviam partido no meio da noite. Deixaram apenas um bilhete singelo escrito pelas mãos de Frei Leão, que dizia assim: Estimados amigos José Maria e família, agradecemos por tudo que fizeram por nós. Nossa gratidão é tamanha que só Deus pode pagar. Rogamos as suas bênçãos para toda a família e para a irmã que estava enferma, pedindo de coração a Jesus que a acompanhe sempre em sua luta. Desejamos a todos muita paz e bastante trabalho, em favor dos pobres, dos famintos e dos maus. Fomos obrigados a partir sem as devidas despedidas, que o coração não aceitou. Pedimos desculpas por esta nossa falta. Somos sempre seus devedores, mas o dever nos chama para serviços urgentes, no campo da nossa religião. Orem por nós, que os seus sentimentos de fraternidade muito poderão nos ajudar, já que bem sabem dos nossos ideais. Algum dia poderemos nos encontrar, se Deus quiser. Um abraço fraternal. Adeus do servo que muitos estima. Francisco buscou outra região de pouso, para evitar constrangimentos, elogios públicos e a idolatria humana. Ele aplicou na sua mais pura expressão o mandamento do Cristo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós vivemos em um tempo em que sentimos necessidade de mostrar quase tudo o que nós fazemos. É como se as boas ações só tivessem valor quando fossem vistas, comentadas ou reconhecidas. E Francisco, ele segue exatamente na direção contrária. Depois de testemunhar um dos acontecimentos mais extraordinários da sua caminhada, ele parte silenciosamente, sem esperar homenagens ou agradecimentos. Ele compreendia que o verdadeiro mérito pertence sempre a Deus e que o servidor do bem deve alegrar-se simplesmente por ter sido útil. E essa é uma lição muito difícil para nós. O nosso ego, ele gosta de aplausos. O espírito busca apenas a paz da consciência. Quando fazemos o bem, esperando o reconhecimento, ainda estamos negociando. Mas, quando servimos apenas porque o amor nos convida a servir, começamos a compreender o verdadeiro sentido da caridade ensinada por Jesus. E é aqui que nós conseguimos fazer a ponte com o item 12 do Evangelho, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Séculos depois de sua passagem pela Terra, o próprio espírito de São Francisco de Assis ditou uma mensagem em Paris no ano de 1862, versando justamente sobre a beneficência. Não estamos diante de um simples relato histórico. Estamos contemplando uma vida que continuou depois da morte do corpo. O mesmo Francisco que caminhou pelas estradas da Itália, que abraçou os leprosos, que trabalhou na cozinha da estalagem e que consolou aquela família, é o espírito que séculos mais tarde volta para reafirmar os mesmos ensinamentos através da codificação espírita.
Isso nos mostra que a verdade ela não muda com o tempo. Mudam as épocas, os costumes, as dificuldades da humanidade, mas a lei do amor continua sendo a mesma. Aquilo que Francisco viveu na Terra é exatamente aquilo que ele continua ensinando como espírito. Servir, amar, perdoar e fazer o bem sem esperar recompensa. Nesse texto, que está na obra de Allan Kardec, o espírito de São Francisco nos ensina que a beneficência, bem compreendida, é o amor em ação. Nos lembra que o verdadeiro homem de bem não aguarda o reconhecimento dos homens. Bastam-lhe a aprovação de sua própria consciência e o olhar do Criador. Francisco escreve no Evangelho que a caridade deve ser espontânea, discreta e cheia de doçura. Ele nos exorta a sermos severos com as nossas próprias falhas e imensamente indulgentes e compreensivos com as fraquezas dos nossos semelhantes. Como isso é difícil para nós. Normalmente, fazemos o contrário. Somos indulgentes com os nossos próprios erros e extremamente severos com os erros dos outros. Quando erramos, encontramos justificativas. Quando o próximo erra, oferecemos condenação. Francisco nos convida a inverter essa lógica. Olhar para nós com sinceridade e olhar para o outro com misericórdia. Afinal, Deus conhece as lutas que cada coração enfrenta, e nós conhecemos apenas uma pequena parte da história de quem está ao nosso lado. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Francisco de Assis nos dá o exemplo da verdadeira caridade: dar sem exigir nada em troca. O que importava para ele era o certo e o bem do próximo, mesmo que sacrificasse o seu próprio bem. Ao longo desta noite, acompanhamos Francisco em diversos momentos de sua vida. Em todos eles, porém, encontramos a mesma escolha: viver a caridade. Emmanuel resume esse ensinamento com uma imagem muito bonita. Na caridade, devemos cumprir os nossos deveres, para não nos submetermos ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa no respeito aos direitos alheios, ajudando todas as criaturas onde quer que seja, dentro das nossas forças. A caridade é um sol de Deus que nunca se apagará. Nós não precisamos ir a Roma, não precisamos vestir panos de saco. Talvez nunca sejamos chamados a realizar feitos extraordinários como Francisco. Mas todos nós podemos ser uma pequena réstia desse sol de Deus na vida de alguém. Talvez amanhã Deus não nos peça um grande sacrifício. Ele apenas coloque em nosso caminho alguém precisando de um pouco daquilo que nós já podemos oferecer. Alguns minutos de escuta, uma palavra de incentivo, um gesto de paciência, um sorriso sincero ou uma mão estendida. Os grandes atos de amor são raros. Os pequenos aparecem todos os dias. E são justamente eles que educam
o nosso espírito e nos aproximam de Jesus. Quando nós sairmos desta casa espírita hoje, talvez os problemas continuem os mesmos. As dificuldades não desaparecerão como num passe de mágica. A vida continuará nos convidando ao trabalho, às renúncias e aos desafios de sempre. Mas existe algo que nós já podemos mudar: o nosso coração. Quando o Evangelho encontra espaço dentro de nós, o mundo pode permanecer exatamente igual, mas nós já não somos mais os mesmos. Passamos a enxergar oportunidades onde antes víamos apenas dificuldades, aprendizado onde antes víamos apenas sofrimento, e a presença de Deus onde antes imaginávamos solidão. O sol nasce todas as manhãs e ilumina a todos, sem perguntar quem merece mais ou quem merece menos. Não escolhe apenas os bons, nem abandona aqueles que ainda eram. Apenas ilumina, aquece e sustenta a vida. E é esse o convite que o Francisco nos faz, que sejamos, dentro das nossas limitações, pequenos reflexos desse sol de Deus. Que a nossa presença leve mais paz do que inquietação. Que as nossas palavras consolem mais do que ferir. Que as nossas mãos estejam mais dispostas a servir do que apontar defeitos. E que, quando alguém cruzar o nosso caminho, possa sair um pouco melhor do que quando chegou, porque encontrou em nós um pouco da luz de Cristo. Peçamos ao Mestre Jesus que ilumine os nossos pensamentos, fortaleça a nossa fé e inspire o nosso trabalho no bem. Que possamos sair daqui hoje decididos a viver a caridade, nas pequenas oportunidades que Deus nos confiar a cada dia. E quando a vida nos perguntar o que fizemos com o amor que Deus colocou em nossas mãos, que possamos responder não apenas com palavras, mas com a nossa própria maneira de viver. Que assim seja.